Sempre adorei explorar as matas perto da casa da minha avó. Era meu refúgio quando visitava o pequeno vilarejo onde ela morava, no interior. O lugar era isolado, cercado por florestas densas, o tipo de cenário que parecia sair direto de uma pintura. Desta vez, porém, eu estava sozinho. Minha avó tinha ido dormir cedo, e o tédio me levou a decidir por um passeio noturno. Coloquei os fones de ouvido e saí para o caminho de terra que levava à trilha principal. Era uma noite de lua cheia, e a claridade prateada iluminava as árvores ao redor. Escolhi um episódio de um novo podcast que tinha começado a ouvir: Sombras do Além. O tema do episódio me prendeu imediatamente. O homem que ouvia demais. Em um vilarejo isolado, no coração de uma floresta, havia um homem conhecido por sua habilidade incomum. Ele dizia conseguir ouvir coisas que ninguém mais conseguia. Vozes entre as árvores, sussurros no vento, segredos que o mundo guardava. O narrador tinha uma voz suave, mas carregada de tensão. Continuei a caminhar, cada vez mais fundo na trilha. O som dos meus passos se misturava à narração. Mas essa habilidade tinha um custo. Certo dia, ele ouviu algo que não deveria. Algo que estava vivo, à espreita. Algo que não gostava de ser ouvido. Fiquei arrepiado. O vento frio começou a soprar entre os galhos, fazendo-os ranger. Meus passos vacilaram e olhei ao redor. Não havia nada, só sombras dançantes projetadas pela lua. O homem começou a perceber que não estava mais sozinho. Não importava onde ia, ele sentia olhos o observando. Passos que ecoavam atrás dele, sempre no mesmo ritmo, sempre à mesma distância. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia que era coincidência, mas agora parecia ouvir algo atrás de mim. Passos? Não, só o som do vento. Balancei a cabeça, tentando afastar o medo. Ele tentou voltar para casa, mas quanto mais rápido andava, mais perto aquilo parecia ficar. E então, ele percebeu. O som não vinha de trás, vinha dos próprios fones de ouvido. Parei no mesmo instante. Olhei para os fones nos meus ouvidos, como se fossem inimigos invisíveis. Um arrepio percorreu minha espinha. Então, o som mudou. Não era mais a voz do narrador. Era algo mais baixo, um ruído indistinto, quase como respiração. Tirei um dos fones para ouvir o ambiente ao meu redor. Silêncio. Alívio. Respirei fundo e ri de mim mesmo. Que besteira. Já estava ficando paranoico, mas antes que eu pudesse relaxar de verdade, o som nos fones mudou novamente. Você ouviu isso? Alguém está ouvindo agora. A voz não era mais a do narrador. Era uma voz rouca, fria, que parecia ser sussurrada diretamente ao meu ouvido. Parei de novo. Dessa vez, não consegui rir. Você acha que está sozinho? Não está, nunca esteve. Meus dedos começaram a tremer, e o suor escorria pela minha testa, mesmo no frio. Tentei pausar o podcast. A tela do celular se acendeu, mas não havia nenhum app aberto. O som continuava. Olhe para trás. Não. Olhe para trás. Eu me recusei. Meus pés começaram a andar, quase correndo, mesmo sem saber exatamente para onde ir. A floresta parecia maior, mais escura, mais sufocante. Você está correndo, mas não pode fugir de mim. Arranquei os fones de ouvido, jogando-os no chão. O som parou. Respirei fundo, me sentindo aliviado por um instante. Mas então, a voz veio novamente. Dessa vez, não nos fones. Por que você parou de ouvir? O som veio de trás. Devagar, muito devagar, virei a cabeça. A última coisa que vi foi um vulto, alto e magro, emergindo das sombras. Antes que eu pudesse gritar, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, encontraram apenas os fones de ouvido. E uma gravação que ninguém conseguia explicar. Você será o próximo a ouvir. Eu nunca gostei de trabalhar até tarde, mas naquela sexta-feira era inevitável. Meu chefe tinha me pedido para revisar os relatórios antes de segunda-feira, e lá estava eu, sozinha no prédio de escritórios, às 11 da noite.
O silêncio era quase absoluto, exceto pelo zumbido distante das luzes fluorescentes e o som abafado do meu teclado. Quando finalmente terminei, guardei minhas coisas, vesti o casaco e me encaminhei para o elevador. O corredor vazio parecia mais longo do que de costume, iluminado por lâmpadas que piscavam de vez em quando. Apertei o botão do elevador. Um som baixo, como de algo rangendo, ecoou pelo eixo enquanto ele subia. Isso sempre me incomodava, mas era um prédio antigo e todo mundo estava acostumado. O visor digital mostrou o número 6, depois o 7. E então, parou. Eu estava no 10º andar. Esperei por 1 minuto, talvez 2, mas o elevador não se movia. Apertei o botão novamente, várias vezes, até que finalmente ele voltou a se mexer. Quando as portas se abriram, um vento gelado me envolveu. A cabine estava vazia, mas parecia mais escura do que o normal. É só a iluminação ruim, murmurei para mim mesma, entrando. Apertei o botão do térreo e as portas se fecharam com um rangido. O elevador começou a descer, mas não suavemente. Ele chacoalhava, como se algo estivesse errado. Quando chegou ao 8º andar, ele parou. As portas se abriram lentamente, revelando um corredor vazio, iluminado por uma luz fraca que piscava sem parar. Deve ser só um problema técnico, pensei, tentando não entrar em pânico. Apertei o botão de fechar, mas as portas continuaram abertas. Foi então que percebi. Havia algo no corredor. Um vulto parado na penumbra. Não era alguém que trabalhava ali. Era alto demais, magro demais, e a forma parecia errada. Estava imóvel, mas senti que me observava. Vai embora, sussurrei para mim mesma, apertando o botão freneticamente. O vulto começou a se mover. Devagar, mas com uma intenção que fez meu coração disparar. As portas finalmente começaram a fechar, mas antes que pudessem se selar completamente, o vulto se inclinou para frente, rápido demais. Não entrou no elevador, mas ficou bem perto, tão perto que vi algo no reflexo das portas metálicas. Um rosto pálido, vazio, sem olhos. Gritei, me afastando até encostar na parede do fundo. As portas se fecharam e o elevador continuou a descer. Minha respiração estava descontrolada. Apertei o botão do térreo várias vezes, como se isso pudesse fazer o elevador ir mais rápido. Ele chacoalhava, descendo aos trancos, enquanto eu tentava me convencer de que tudo aquilo era fruto do cansaço. No 5º andar, parou novamente. Dessa vez, as luzes do elevador piscaram, mergulhando tudo em uma escuridão momentânea. Quando elas voltaram, o elevador não estava vazio. O vulto estava lá dentro. Dessa vez, perto o suficiente para que eu visse os detalhes. A pele parecia cera derretida. A boca era um buraco negro, sem dentes. E os olhos... Não havia olhos. Antes que eu pudesse gritar, ele deu um passo à frente e outro, cada movimento quebrado e antinatural. Então, o elevador apagou completamente. Eu me lembro apenas do som. Algo entre um grito e um sussurro, como se centenas de vozes falassem ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, o segurança encontrou o elevador parado entre o 4º e o 3º andar. Estava vazio. E no espelho quebrado da parede interna, alguém havia escrito, com algo escuro e pegajoso: "Você nunca desce sozinha." Eu ouvi um podcast de crimes reais, sobre mim mesma. Todas as noites, na caminhada de volta do trabalho, eu ouço podcasts de crimes reais. Mesmo já tendo escutado o episódio da semana do meu podcast favorito, o app mostrou que tinha algo novo. Animada Day Play. Era uma cidade pequena, daquelas que ainda tem lojinhas de bairro, onde todo mundo conhece todo mundo. Mas os moradores não imaginavam que seriam abalados por um crime terrível. Parei no semáforo. A luz vermelha brilhava na escuridão, refletindo na rua molhada. Um sedã preto passou, espalhando água para os lados. Do outro lado da rua, as luzes azuladas de uma padaria vazia iluminavam as cadeiras empilhadas sobre as mesas.
pernas apontando para cima. O sinal abriu. Naquela noite fria de setembro, tudo parecia normal para a jovem estudante. Ela saiu do trabalho em uma lojinha local e estava a caminho de casa, mas nunca chegou. Jovem estudante. Loja local. Isso estava perto demais da minha realidade. Sou estudante no turno da noite, trabalho num mercadinho de bairro. E claro, estava indo para casa. Olhei por cima do ombro, encarando o beco atrás da pizzaria do Alessandro. Era escuro, exceto pela luz neon do letreiro. Seu namorado registrou o desaparecimento no dia seguinte. A cidade inteira organizou uma busca com voluntários. 2 dias depois, encontraram algo. O frio na barriga aumentou. Esperei que ele dissesse um corpo, mas o que veio foi ainda pior. Às margens do lago Worthington, encontraram um par de tênis All-Star vermelhos, tamanho 37. Parei e olhei para meus pés. Meu All-Star vermelho, molhado da chuva. Que diabos! Meu coração disparou. Os tênis foram enviados para análise forense, para comparar o desgaste com outro par que ela usava. Queriam determinar se realmente pertenciam à vítima. Um barulho de motor me fez pular. Virei e vi um sedã preto dobrando a esquina. Não era o mesmo que eu tinha visto antes? Será que estava me seguindo? O carro passou por mim e sumiu na escuridão. Calma, Sarah. Não pira. All-Star é um tênis comum. Tamanho 37 também. Todo estudante tem um emprego qualquer. Você acha que está ouvindo uma profecia sobre sua própria morte? Claro que não. Após algumas semanas, os resultados chegaram. O analista tinha certeza. Os tênis pertenciam a Sarah Campbell. O sangue sumiu do meu rosto. Sarah Campbell. Meu nome. Que porra é essa? Como? Não tive tempo para pensar. Comecei a andar mais rápido. Depois, correr. As lojinhas viraram borrões coloridos. Eles buscaram no lago, mas nada além dos tênis foi encontrado. Sem um corpo, era difícil resolver o caso. Até que surgiu uma testemunha. Alguém viu um carro estacionado perto do lago naquela noite, por volta das 2 da manhã. Um sedã preto com vidros escuros. Não, que inferno tá acontecendo? Virei para trás. A rua estava vazia. Sem pessoas, sem carros, sem testemunhas, disse a voz na minha cabeça. Aquela que vê séries demais de crime. Olhei as lojas, todas fechadas. Havia 5 sedãs pretos compatíveis com a descrição na cidade. Mas um em especial chamou a atenção do detetive Nolan. Pertencia a John Smith, um criminoso sexual registrado. Vroom. O som era tão baixo que quase não ouvi sobre a voz do podcast. Virei e lá estava. 2 faróis brancos, intensos, vindo na minha direção. De um sedã preto. Forcei minhas pernas a correr mais rápido. O carro não acelerou. Apenas rastejava, como se o motorista soubesse que poderia me alcançar a qualquer momento. Olhei para trás, tentando ver quem estava atrás do para-brisa escuro. Mas os faróis eram ofuscantes demais. Smith não era apenas um criminoso sexual registrado. Ele havia sido condenado por agredir uma mulher com piercings e cabelo curto, exatamente como Sarah. O carro rastejava, me caçando. Virei à esquerda, entrando na minha rua residencial escura. Faltava pouco. Os faróis iluminaram minha sombra correndo no asfalto. Não olhei para trás. Apenas corri, o mais rápido que podia. Minha pequena casa marrom, com janelas amarelas, apareceu. Cruzei o gramado, pegando a chave no bolso. Clique. Abri a porta com força e bati atrás de mim. Tranquei a fechadura, desabei no chão e comecei a chorar. Ouvi o som do carro passando pela rua, indo embora. Mas eu não estava segura. O Gabe ainda não tinha chegado. Eu estava sozinha, numa casa escura, com alguém que sabia exatamente onde eu morava. Ainda chorando, chequei todas as trancas. Depois, liguei para o Gabe, que disse que chegaria em 5 minutos. Fui até o banheiro, peguei lenços e assoei o nariz. Clique. Eu pulei, me virei, mas não vinha de fora.
A tela do meu celular estava acesa. Ainda reproduzia o podcast. Eu devia ter esbarrado nele. O indicador mostrava que o episódio tinha avançado vários minutos. O que você acha que aconteceu com Sarah? Zrenia perguntou uma voz grave. Estendi a mão para desligar. Bem, ela me disse que queria fugir. Eu congelei. Era a voz do Gabe. Clara, vindo do alto-falante. Ela disse? Por quê? Ela estava infeliz com as notas, o trabalho, os pais. Às vezes dizia que sonhava em se mudar para outro estado e deixar tudo para trás. Meu coração disparou. Eu nunca disse isso. Nunca. Gabe, estava mentindo? Quer dizer, aquilo foi um baque para mim, como namorado, sabe? Achei que íamos nos casar um dia. Mas pelo jeito, ela não sentia o mesmo. Minha cabeça girava. Então você acha que ela apenas foi embora, vivendo feliz em outro lugar, em vez de ter sido sequestrada ou assassinada? Uma pausa. Sim, é exatamente isso que eu acho. E é isso por hoje. Obrigado, ouvintes. A música de encerramento começou. Eu encarei meu reflexo, tudo desmoronando ao mesmo tempo, minha mente correndo para entender o que aquilo significava. A porta da frente rangeu. Passos soaram do lado de fora. Sarah, cheguei! Me afastei da porta. Sarah! Meus olhos caíram sobre a janela. Corri até ela, girei a tranca e empurrei. A tela caiu para fora. Então, joguei uma perna para o lado de fora, me puxei pela janela e corri o mais rápido que pude.